Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos Sabino, no canal Farma Filos. Dando continuidade, à introdução à farmacotécnica, eu pensei em bolar uma aula sobre boas práticas de manipulação farmacêutica de acordo com a RDC 67 de 2007. Já ouviram falar da RDC 67 de 2007? Essa legislação ela é incrível. Ela, vamos dizer assim, ela é a espinha dorsal do funcionamento de uma farmácia de manipulação. Então, na disciplina de farmacotécnica, eu costumo abordar essa legislação. Ela é fundamental para o entendimento daquilo que a gente chama de BPMFs. Né? Tudo bem? Então, a RDC 67 ela dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Beleza? O termo magistral e oficinal eu já expliquei em um vídeo, acho que é o vídeo 3 ou 4 da introdução à farmacotécnica. Ok? Então aqui a gente vai falar sobre medicamentos de uso humano, que são manipulados. Então, pensei muito bem a respeito de como eu vou falar de uma lei para os ouvintes, do YouTube. Então, explicar legislação não é algo muito simples. A maioria dos alunos não tem interesse em ler leis, porque é algo muito técnico, chato. Além disso, muitas legislações são grandes, dispendiosas, não didáticas, somente textos, textos, textos e textos. Mas o farmacêutico ele precisa ter conhecimento de legislações. Isso é algo inerente à nossa profissão. Tudo bem? Então, essa é uma das legislações que mais caem em exames admissionais para concurso público, residências em saúde, bem como concursos públicos voltados para ser funcionário público mesmo, tá? Então, se você quer prestar algum tipo de concurso, assista essa videoaula. Ela é muito importante. Então, aqui eu não vou, de maneira nenhuma, esgotar essa lei, tá? Não é o objetivo, mas apenas apresentá-los sobre os principais aspectos que ela aborda. Belezinha? Então eu dividi essa videoaula em 4 partes e possivelmente haverá mais um quinto vídeo sobre ela, no qual as 2 primeiras eu dou aulas teóricas, a parte 3 e 4 são exercícios voltados para a EDC 67, né? E o quinto vídeo possivelmente será sobre controle de qualidade, dentro de uma farmácia de manipulação. Então vamos ver se haverá uma fluidez, Então a tendência é que haja uma fluidez a respeito desse tema. Então o objetivo dessa aula, de maneira bem simples, é introduzir as boas práticas de manipulação em farmácias, também conhecido como as BPMFs, de acordo com a RDC 67 de 2007. E eu pensei em um modo de como mostrar para o aluno algo que seja interessante, não chato. Ao invés de ficar lendo a legislação, mostrar, um dos aspectos que a legislação aborda e que é obrigatório as farmácias terem é um manual de boas práticas farmacêuticas. Tudo bem? Ok? Então é muito importante que o estudante de farmácia saiba legislação. Essa é uma das legislações que
que requer muito conhecimento, atenção e que são cobrados em exames. Além dessa, temos a Lei número 5991, né, de 1973. Então, ela estabelece o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Temos também a Lei número 13.021 de 2014, né? Então, essa lei é muito interessante porque ela dispõe sobre o exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas, né? Estabelece a farmácia, né, como um estabelecimento de saúde. Vocês sabiam que a farmácia é um estabelecimento de saúde? Nossa, precisa ter uma lei para mostrar isso, né? RDC 44 de 2009, que fala sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do seu funcionamento, da dispensação e comercialização de produtos, bem como a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Tá? Então, essas leis, entre outras, né, que eu não vou ficar aqui citando todas, são fundamentais à sua leitura. Então, não espere você aprender tudo sobre a RDC 67 hoje, mas isso aqui vai ser o início de uma grande jornada a respeito dessa legislação. Ok? Beleza? Então vamos lá, né? Boas práticas de manipulação em farmácia. Então, pessoal, basicamente, para você entender isso, você tem que pensar o seguinte. Então, não sei se vocês já foram em alguma farmácia ou visitaram, né? Tiveram a oportunidade de visitar uma farmácia, não somente no balcão, mas entrar dentro de uma. Então, para você entender bem, manipular um medicamento não é coisa simples. Então, você precisa de uma estrutura mínima adequada para que os produtos farmacêuticos que serão utilizados para uso humano tenham uma qualidade mínima, né? Então, você precisa ter estrutura, salas adequadas, bem ambientadas em termos de temperatura, umidade. Então, você precisa ter um controle ambiental. Não são quaisquer pessoas que podem estar adentrando ali. Então, quando você vai fazer uma visita nesse tipo de estabelecimento, você precisa estar bem paramentado. Então, geralmente, eles te dão propé, você precisa de um jaleco, touca, tá? Utilização de máscaras. Então, geralmente, recomenda-se também que tanto homens quanto mulheres deixem seus objetos pessoais, como relógios. Não se pode utilizar, por exemplo, batons, maquiagem, brincos, piercings. Caso a pessoa utilize barba, é interessante que ela fique com máscara, né, para evitar qualquer tipo de contaminação dos indivíduos para o ambiente. Então, tudo isso aí evita contaminação. Objetos que são tragos para dentro da farmácia e que não estavam lá. Tudo bem? Então, isso aí é o primeiro passo, você está bem paramentado. Então, dentro de uma farmácia, após a paramentação, visita-se os seus locais, seja os locais de manipulação, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês os grupos ou insumos farmacêuticos no qual as farmácias podem ou não manipular de acordo com a sua, como é que se diz? Liberação sanitária, de acordo com as disposições da Anvisa. Tudo bem? Daqui a pouco eu falo a respeito disso daí. Então, a farmácia ela precisa ter uma estrutura mínima composta de salas de pesagem, né, separadas da sala de manipulação. A sala de manipulação pode ser para sólidos, pode ser para semissólidos,
pode ser para líquidos, tudo aquilo que a farmácia pode ou não manipular. Então a RDC 67 ela fala a respeito dessa estrutura mínima. Tudo bem? Além disso, é necessário ter laboratórios que vão avaliar a qualidade das matérias-primas que chegam dentro da farmácia. Tudo bem? As matérias-primas precisam ter qualidade mínima para que possam ser utilizadas dentro do estabelecimento. Então, assim que as matérias-primas chegam dentro da farmácia, elas passam por uma avaliação em termos de condições de armazenamento, grau de pureza, se elas chegaram dentro das condições especificadas do rótulo. Então, elas ficam dentro de uma sala de quarentena, tudo bem? E a partir daí elas serão avaliadas em termos de físico-químicos, de acordo com a legislação. E elas não podem ser utilizadas para manipulação sem ser avaliado esses aspectos antes. E quem faz esse tipo de análise é o controle de qualidade. Tá? Então, todo esse estabelecimento que manipula medicamentos, ele, né, no caso das farmácias, tem um laboratório chamado controle de qualidade. Então, a função do controle de qualidade, ele é avaliar, né, as matérias-primas, embalagens e o produto final. Tudo bem? Então, o controle de qualidade, ele detecta, né, vamos dizer assim, né, inconformidades ou não conformidades das matérias-primas, das embalagens e do produto final, aquele que foi manipulado. Tudo bem? Todos esse processo, ele tem como figura central, né, o responsável técnico farmacêutico. Mas não só o farmacêutico trabalha dentro desse cenário que eu estou apresentando a vocês. Né? Então existe uma equipe formada por pessoas treinadas que estarão sob supervisão do farmacêutico. Seja as pessoas que vão receber a matéria-prima, seja aqueles que estarão também ali no processo de manipulação, tudo bem? Na guarda das embalagens. Então, o farmacêutico, ele atua integrado dentro da equipe da farmácia, ok? Além disso, o que é interessante também falar? Então, você precisa ter todas essas características para fazer com que o que é produzido ali dentro da farmácia tenha qualidade mínima, para que seja o produto manipulado tenha qualidade, eficácia e segurança. Então essa é a tríade, né, o tripé de qualquer medicamento. Ele tem que ter qualidade farmacêutica em termos de condições, né, de produção. Então ele está conforme as suas especificações. Ele tem a miligrama que ele diz ter, eles têm a quantidade volumétrica para um xarope, né? Além de sua concentração, ele tem condições microbiológicas mínimas, né? Então, dentro do cenário de uma farmácia de manipulação, ela também pode manipular produtos ditos estéreis, vai depender se ela está autorizada ou não, de acordo com a Anvisa. Belezinha? Então, as boas práticas asseguram que padrões mínimos de qualidade sejam seguidos na produção dos medicamentos. Ok? É interessante dizer que essa legislação ela é tanto para as farmácias públicas e privadas, tá? Então, as públicas estamos falando das farmácias ditas hospitalares, ok? Então, ela envolve preparação, fracionamento e rotulagem adequada. Então, tudo isso deve seguir as BPMFs. Então, dentro, por exemplo, de uma análise de prescrição,
de um produto magistral, eu falei em um dos meus vídeos de introdução farmacotécnica a respeito do que tem, né, uma prescrição magistral. Então dê uma olhadinha lá sobre isso aí e também o que deve ter no rótulo de um produto magistral. Lembrando que o termo oficinal ele foi substituído por farmacopeico, porque ele está descrito no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. Ok? Além disso, o que acontece? Aqui nós temos os requisitos mínimos, né? Mas a RDC 67 sempre faz um interlink, né? Uma conversa, um crosstalk com quem? Com uma farmacopeia brasileira. Tá? Então, basicamente você faz o que está na RDC 67, mas também o que ela especifica e que tem que ser visualizado na farmacopeia brasileira. Professor, o que é a farmacopeia? Né? Então, a farmacopeia é um livro no qual o medicamento, após a sua confecção, ele precisa passar por testes de qualidade mínimos para que garanta a sua qualidade. Então, se você for fazer, por exemplo, manipular uma cápsula, né? Então, as cápsulas precisam ser, após preenchidas adequadamente pela respectiva técnica de preenchimento de cápsulas, precisa ser pesada cada unidade de a cápsula para ver se todas as cápsulas têm o mesmo peso. Tá? Tudo bem? Além disso, tem que fazer o peso médio e a variação que pode ocorrer entre uma cápsula e outra estará de acordo com as especificações da farmacopeia. Então, a farmacopeia, ela é isso. Ela diz o que você tem que fazer para testar se aquele produto tem qualidade mínima e possa ser legalmente distribuído ou, né, dispensado, vamos dizer. Tudo bem? Então, ó, isso aqui, ó, a farmacopeia, a RDC 67, ela tem ela é dividida, né, em anexos. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Tá? E dentro desses anexos, ela vai falando condições gerais e condições específicas para aquilo que você pretende manipular. Então eu sugiro a leitura principalmente do anexo e do anexo 1. Eles são imprescindíveis para você entender bem a RDC 67. Tá? Além disso, o anexo 1, o anexo, na verdade, que é antes do anexo 1, ele fala sobre as definições, as condições gerais, a responsabilidade técnica, tá? Bem como os objetivos. Né? Então, a RDC 67 não fixa, né, os requisitos mínimos exigidos para o exercício das atividades de manipulação das preparações já ditas magistrais oficinais, desde as suas instalações, equipamentos. Né? Então, os equipamentos dentro de uma farmácia são fundamentais, já que eles precisam estar devidamente calibrados, né? E os métodos que ali se empregam precisam ser validados. Interessante, né? Então, não percam que um dia, em controle de qualidade, quando eu for falar dessa disciplina, eu irei falar para vocês o que é validação, né? Como funciona um espectrofotômetro, um HPLC, né? Os princípios cromatográficos, que são basicamente os utilizados em controle de qualidade. Né? Então é importante avaliar, né, o teor dos princípios ativos dentro daquele produto final ou de matérias-primas. Então, somente através de instrumentos que você consegue avaliar o teor, né, de um medicamento. Beleza?
Então, desde suas instalações, equipamentos, recursos humanos, né? Aquisição e controle de qualidade da matéria-prima, lembrando que eu falei disso aí, condições adequadas de armazenamento, avaliação farmacêutica da prescrição, manipulação, fracionamento, conservação, transporte, né? Dispensação das preparações, né? Além disso, a farmácia de manipulação não só manipula, mas ela também confere o quê? Atenção farmacêutica aos usuários, né, ou seus responsáveis, visando o que? A garantia de sua qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu uso seguro e racional. Então eu peguei aqui, ó, dentro desse anexo, ele coloca isso aqui, ó, as BPMF estabelecem que as farmácias os requisitos mínimos para aquisição e controle de qualidade da matéria-prima, né? Obrigatórios na habilitação de farmácias públicas ou privadas. Então isso aqui, gente, tudo, ó, é obrigatório, tá? Ao exercício dessas atividades, devendo preencher os requisitos abaixo descritos e ser previamente aprovados em inspeções sanitárias locais. Então, quem faz essa inspeção é a vigilância sanitária, ok? Então, ela deve estar regularizada nos órgãos de vigilância sanitária competente. Então, bebendo um copo com água, né, para molhar a garganta. Atender às disposições deste regulamento técnico e dos anexos que forem aplicáveis, né? Possuir o manual de boas práticas de manipulação, olha só que interessante, né? O que são os manuais de boas práticas de manipulação, né? Possuir autorização de funcionamento de empresa, AF, expedido pela Anvisa, conforme legislação vigente. Possuir autorização especial quando manipular substâncias sujeitas a controle especial. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Bem de boa, né? Então, por enquanto, o nosso curso aqui no YouTube está de boa. Está de boa. Mas com o tempo, a tendência é que ele fique mais complexo. E daqui a pouco nós iremos falar sobre isso aqui, ó, sobre o Manual das Boas Práticas de Manipulação. Então, vamos dizer que ele diz o que a farmácia tem que ter por escrito, né, dentro das suas atividades que ela exerce. Ok? Então, vamos aos grupos de atividades desenvolvidos pela farmácia. Quais são esses grupos, né? Então, eu simplesmente dei uma elaborada nos grupos ditos pela RDC 67. Tá? Então, a princípio, são 6 grupos de atividades que a farmácia pode ou não desenvolver. Inclusive, eu já falei isso em uma outra aula. Só que aqui eu vou dar um pouco mais de carga, né, de conhecimento. Então, ó, o grupo 1, né, então fala sobre a manipulação de medicamentos a partir de insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal, tá? Do ladinho, né, eu coloquei aí, ó, que elas devem seguir, né, nesse caso, ó, disposições a serem atendidas no regulamento técnico e no anexo 1. Então, o anexo 1, ele é um pré-requisito obrigatório para todos os outros grupos. Tá? Então, esse é outro anexo que eu recomendo vocês darem uma boa leitura. Uma boa leitura. Tudo bem? Beleza? Então, dentro do anexo 1, ele tem os seus objetivos, condições gerais, recursos humanos e organização, infraestrutura física, né? Então ele vai ser, a RDC 67 vai falando a respeito de cada um desses itens, né? Materiais, equipamentos e utensílio, matérias-primas e materiais de embalagem, controle de qualidade da matéria-prima e materiais de embalagem, armazenamento, água. Então ele fala sobre tudo, gente, até sobre água.
né? Parece uma coisa boba. Nossa, água? Sim. Na verdade, a água, ela é um insumo, né? Fundamental para as preparações farmacêuticas, sejam as não parenterais e as parenterais. Por quê, professor? Porque a água é utilizada para tudo, gente. Tudo, né? Desde a lavagem de utensílios até mesmo o preparo de medicamentos. Então você precisa ter uma água com alto teor de qualidade, pouca contaminação ou nenhuma, né? De modo que possa atender às especificações para aqueles produtos. Tudo bem? Posteriormente, ele vem falando de manipulação, garantia de qualidade, tá? Então, eu vou dar um apanhado geral a respeito disso aí, beleza? Então, vejam, posteriormente, ó, vem o grupo 2, né? Que é a manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Então, ela deve obedecer ao regulamento técnico, bem como os anexos 1 e 2, tá? Então, as substâncias de baixo índice terapêutico, elas têm as suas especificações dentro de determinados anexos. Sejam os medicamentos do grupo 3, como manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial, a manipulação de produtos estéreis. Então, a RDC 67, ela dá condições gerais no anexo 1, e caso você queira manipular medicamentos com determinados rigores estruturais, bem como de manipulação, porque alguns produtos, por exemplo, hormônios, né, ou citostáticos principalmente, eles podem oferecer um risco à saúde, né? Substâncias de baixo índice terapêutico também. Então lá ela especifica que você precisa, além de ter condições do anexo 1, condições mais voltadas para a manipulação desse tipo de substância, desse tipo de matéria-prima. Tudo bem? Então, medicamentos oncológicos, né? Já a maioria deles, eles já oferecem um risco ao próprio manipulador, devido ao seu grau de segurança ser muito alto, né? Tem que ter um grau de segurança muito alto para poder manipular esse tipo de substância. Ok? Então, a manipulação de produtos estéreis. Então, a farmácia pode manipular os estéreis? Sim, desde que esteja dentro do seu manual de boas práticas, tá? No momento que a farmácia vai se abrir a farmácia, montar a estrutura e tal, você monta a sua estrutura, coloca todas as disposições que se possuem nos anexos, e se estiver adequada e a vigilância sanitária avaliar, ela vai te dar sim ou não. Ou se dizer assim, ok. Se não, ela vai te falar o que está faltando para você se está de acordo com a legislação. Tudo bem? Olha só, manipulação de medicamentos homeopáticos, né? Então aqui ela também coloca o regulamento técnico 1, né? Quando aplicável, e o 5. No grupo 6, nós temos manipulação de doses unitárias e unitarização de doses de medicamentos em serviços de saúde. Beleza? Então, esses são os grupos nos quais uma farmácia pode ou não manipular. Ela pode manipular apenas medicamentos listados no grupo 1, ou 1 e o 2, ou 1 e o 3, ou somente o grupo 3. Ela pode se especializar em termos de manipular apenas produtos estéreis, tá? Então, manipular produtos estéreis é complicadíssimo, complicadíssimo. Você precisa ter um know-how muito grande, né? E é muito caro também para você ter esse tipo de estrutura. Na verdade, ter uma farmácia de manipulação já é muito caro. Ao contrário de uma drogaria que simplesmente pega produtos acabados e os revende, né? Farmácia de manipulação, não. Né? Vocês vão ver posteriormente que os ambientes no qual a farmácia de manipulação ela possui, né? É bem custoso você ter esses materiais, essa estrutura, equipamentos.
Então eu pensei, como fazer algo prático, né? Então, por que não fazer um manual de boas práticas farmacêuticas, né? Nesse caso de manipulação. Então, geralmente, quando você entra dentro de uma farmácia, essa farmácia precisa ter o quê? Um manual. Então, vamos mostrar para o aluno esse dito manual, né? Nada como usar o cérebro. Então, muitas vezes precisamos usar o cérebro, de modo a deixar a apresentação mais empolgante e menos chata. Beleza? Então, esse manual está de acordo com o Guia de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias, da Anfarmag. Então, para quem não conhece a Anfarmag, ela é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Então, é muito importante vocês terem conhecimento sobre a Anfarmag. Ela tem, inclusive, cursos muito legais aí na área, no qual eu até já pude participar. Tudo bem? Então, dentro do manual de boas práticas, deve conter uma listagem, tá, obrigatória que está descrita na RDC 67. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é algo bem simples, que fala sobre todas as condições pelo qual a farmácia precisa garantir dentro do seu processo, né, vamos dizer assim, de manipulação, tá? Para garantir que o que ela faz ali tenha qualidade. Então ela deve ter o que? O dado da empresa, né? Tudo bem identificado, responsável técnico, se ele é dono ou não, tudo bem? As instalações, recursos humanos. Eu não vou ficar falando aqui, gente, sobre detalhadamente a respeito de cada situação, tá? Como eu disse, eu não vou aqui esgotar o assunto, mas descrevê-lo alguns aspectos que eu acho mais importantes, tá? E que eu vejo cair muito em prova, ok? Tudo bem? Recursos humanos, então toda a farmácia precisa ter os recursos humanos adequados para produzir as suas fórmulas ali presentes, tá? Então, o farmacêutico, ele dá treinamentos para os indivíduos que ali trabalham, tá? Deve também ter o conhecimento de tudo aquilo que está sendo feito desde o início ao final. Ele não pode ser omisso em desconhecer, né, os aspectos que estão sendo feitos dentro da farmácia. Deve também ter aqui, ó, descrição de todas as atividades que são desenvolvidas no estabelecimento, as funções que cada um exerce. Descrição dos equipamentos, materiais e utensílios utilizados nos processos. Limpeza, sanitização, lavagem de uniformes. Então, tudo isso aí tem que ser observado, como é limpo, como é sanitizado. A farmácia, por exemplo, ela é responsável por esses aspectos de fornecer, né, os insumos relacionados com limpeza, lavagem dos uniformes, né, fornecer os uniformes aos seus funcionários. Ela também fala sobre controle ambiental de temperatura e umidade. Então, o ambiente dentro de uma farmácia ele precisa ser climatizado, né? Seja para a manutenção das matérias-primas, estão em condições adequadas para que elas tenham o quê? Um nomezinho, lembrei, chamado estabilidade. Tá? Então, a estabilidade das matérias-primas, bem como embalagens e produtos finais, depende de como elas estão armazenadas em termos de umidade e temperatura. Então, tudo deve estar bem adequado, né? Água na farmácia de manipulação. Então, isso aí também é outro aspecto muito importante que eu havia falado há pouco, né? Então, a farmácia ela tem que garantir a qualidade, tem que fazer testes de água
para uso farmacêutico, para lavagem de materiais. Tá? Então, tudo isso aí é descrito dentro da RDC 67 de 2007. Então, ela fala quais são esses testes que têm que ser avaliados, como cloro, por exemplo, tá? Nível de cloro. A farmácia ela deve ter dentro do seu estabelecimento água oriunda ou do sistema público, né? Ou ela tem ali a água dentro de uma caixa d'água. Então essa condição de armazenamento da água ela precisa ser averiguada, seja a água que está ali, seja a água que sai da torneira. Então a RDC, o guia, né, da Farmag mostra até como você deve fazer a coleta de água para avaliar a qualidade de água. Então, presença de íons, condutividade, teor de carbono orgânico total, né, chamado de COT, coliformes fecais. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, tá bom? Para que a água tenha o quê? Uma qualidade mínima e que possa ser utilizada dentro da farmácia para a lavagem, para a produção de medicamentos. Olha só, também fala sobre recebimento de matéria-prima e material de embalagem. Então, isso aqui, ó, esses três são fundamentais: matéria-prima, embalagem e água. Tá? Então, as matérias-primas, assim que entram, elas devem ser inspecionadas, ver se o que diz ali está de acordo com o que foi pedido. Assim que a matéria-prima chega dentro da farmácia, ela vai para a quarentena. Ela não pode sair dali e já ir direto para a manipulação, sem passar por avaliação do controle de qualidade, seja também as embalagens. Tudo bem? Olha aí a quarentena. Então existe uma sala específica chamada quarentena, que serve para guardar esses materiais que chegam e precisam ser inspecionados. Tudo bem? A amostragem de insumos para controle de qualidade e monitoramento de processo. Então, durante o processo de confecção, né, recebimento da matéria-prima, chegou a prescrição, recolhe a matéria-prima e ela vai ser manipulada, independente do produto que for, a farmácia precisa o quê? Monitorar, ver o teor da matéria-prima, conferir os cálculos farmacêuticos de pesagem para ver se eles estão adequados. Quem faz isso é o farmacêutico. Durante o processo de manipulação, veja se está sendo cumprido, né, o POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, tudo na farmácia tem que ter POP. Né? POP para pesagem, POP para determinação de teor no controle de qualidade, POP para pesagem de cápsula, POP para tudo, para lavagem das mãos, por exemplo. Né? Beleza? POP para paramentação, tem que ter tudo. POP para calibração de balanças, calibração de pH-metros, calibração de instrumentos analíticos. Tudo bem? Então tudo isso tem que ser feito. Tá? A amostragem de água para controle de qualidade, como eu havia falado. Então, o controle de qualidade, gente, né, tem um laboratório voltado para o controle de qualidade. Então, o controle de qualidade, ele é isso, ele avalia as matérias-primas, embalagens e produto final. Tá? Não tem como você produzir um medicamento sem ter controle de qualidade. Né? O risco, eu sempre falo, o risco, ele é iminente, tá? De você ter um produto sem qualidade. Então, o controle de qualidade, ele vai observar se o que foi feito está certinho. Né? Então, ele é fundamental. Tá? Monitoramento do processo, armazenamento, avaliação da prescrição. Então, isso aqui é feito por a equipe de profissionais farmacêuticos especialistas magistrais. Então, eu vou mostrar para vocês um próximo vídeo. A gente vai ter a participação especial de uma farmacêutica que é proprietária, né, de uma farmácia em São Paulo, chamada Apoteca. Então a gente vai observar
o funcionamento em tempo real de uma farmácia de manipulação. Sério, professor? Sério. Né? Posteriormente, ao registro da formulação e emissão da ordem de manipulação. Olha só que interessante, né? Então, posteriormente à emissão da ordem de manipulação, o produto pode estar pronto para ser manipulado. Ele pode ir para a sala de manipulação de sólidos, semissólidos ou líquidos, tá? Então, esses são os 3 tipos de categorias aí, né? Vamos dizer assim. Na verdade, não é categoria, são formas físicas no qual são divididos os medicamentos, tá? Então, geralmente na área de sólidos é o quê? Cápsula. Então, esse é o cargo-chefe aí da farmácia. Mas podem ter outros, né? Líquidos, semissólidos, xaropes, cremes, pastas, pomadas, né? Já isso. Manipulação de estoque mínimo é aquela voltada para que a farmácia possa ter sem necessariamente ter uma prescrição, entendeu? Então ela ali já deixa alguns produtos ditos prontos, como bases galênicas, recipientes na forma de pó, para posterior utilização em diluição, né? O que mais? Também fala a respeito de ênvase e rotulagem. Tem um aspecto também da dispensação, transporte de produtos manipulados, autoinspeção. Aqui é interessante, né? Que essa autoinspeção ela é feita para saber se a farmácia está cumprindo, né, as BPMFs, tá? As boas práticas de manipulação farmacêutica. Além disso, qualificação de fornecedor, é importante que a farmácia tenha os fornecedores amplamente qualificados, tá? Sistema de garantia de qualidade. Então, a garantia de qualidade é um outro setor importantíssimo dentro da farmácia, tá? Então, ela tem como objetivo assegurar que os produtos e serviços estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, tá? Então, o controle de qualidade se conversa com a garantia de qualidade. A garantia de qualidade, né, ela vai assegurar a qualidade das formas manipuladas, né? Então, ela deve possuir aquilo que a RD 67 fala de Sistema de Garantia de Qualidade, né? SGQ, né? SGQ. Isso aqui pode ser abreviado como SGQ, ok? Para o quê? Para que incorpore as boas práticas de manipulação em farmácia, né? Então, professor, como é que eu consigo diferenciar a garantia de qualidade do controle de qualidade? Então, o controle de qualidade é aquela... pensa o seguinte, o controle de qualidade ele vai fazer, né, os testes mínimos para avaliar a qualidade. A garantia de qualidade, ela tem isso documentado e monitorado, entendeu? Então, é essa a diferençazinha básica da garantia de qualidade do controle de qualidade. O controle de qualidade ele faz a parte prática e envia esses relatórios para a garantia de qualidade, tendo isso tudo documentado e monitorado e dá a sua avaliação, né? Não, nesse caso, é o farmacêutico que é responsável por essa avaliação desses documentos gerados. Tudo bem? A farmácia também deve programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Programa de controle médico de saúde ocupacional. É interessante também, gente, que a farmácia tem um controle integrado de vetores e pragas. Então, as instalações devem evitar que ocorra a presença de formigas, baratas, entre outros, tá? Programa de manutenção preventiva, calibração e verificação dos equipamentos. Então, isso deve ser feito diariamente, rotineiramente, para averiguar se todos os equipamentos ali presentes estão funcionando com o seu grau máximo de perfeição, tá? Então, todas as atividades que são ali feitas
devem seguir os procedimentos operacionais padrão POPs, tá? E tudo quanto é feito dentro da farmácia deve ter o que? O seu registro, né, de atividades, tá? Então esse manual basicamente mostra tudo aquilo que a farmácia deve fazer, tá? Bem simples, ok? Então esse vídeo a gente inicia a nossa jornada, né, sobre introdução às boas práticas de manipulação farmacêuticas. Se inscreva no meu canal, tá? Para quem não sabe, eu estou aqui no YouTube, se você está vendo aí no Instagram, né? Se inscreva, deixe o seu like para fazer com que o canal cresça, né? E mais conhecimento, conteúdo possa ser gerado aqui, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.